Então, nós vamos começar a leitura do capítulo 27, só lembrando, a título de recapitulação, que os primeiros capítulos de Isaías, de 1 a 12, o profeta não seguia, parece que não seguia uma série, né? Mas a partir do capítulo 13 até o 23, o profeta segue uma série de julgamento às nações vizinhas de Israel, de Judá, pela sua arrogância, incluindo Judá. Aí uma pergunta importante para a gente fazer: por que Judá é mais mencionada até aqui do que Israel? Será que não é por causa do aumento da responsabilidade para quem tem mais oportunidade, para quem sabe mais? Será que não tem a ver com Lucas 12, onde Jesus diz que aquele que muito sabe, daquele que muito sabe, muito será exigido? Ou seja, quanto mais informação e oportunidade o ser humano tem, maior é a sua responsabilidade. Certo? Vamos orar. Meu Deus, nós te damos graças por estarmos aqui na igreja com os amados irmãos e tendo o privilégio de transmitir essa pregação para os seus ouvidos, para os seus corações, na esperança de que o Senhor venha nos abençoar através da tua palavra nesta hora, em nome de Jesus, amém. Então, capítulo 27, o assunto aqui é: Israel será outra vez o canal por onde Deus abençoará o mundo. Ou seja, Deus já nos abençoou por meio de Israel, nos dando o Salvador. Nessa passagem, ele promete outra vez nos abençoar, dando-nos as bênçãos decorrentes da salvação que recebemos em Cristo, isto é, a eternidade junto a Israel e ao Deus de Israel. Uma das funções escatológicas bíblicas é realçar e alimentar a esperança dos crentes em qualquer época e em qualquer geração. E uma das maneiras pelas quais esta esperança é realçada e alimentada é mantendo o foco em Israel. Nesse sentido, Israel pode ter a função de um farol para o povo de Deus em todos os tempos. Ou seja, o norte da nossa esperança são as profecias em torno de Israel. Pois quando Deus promete abençoar Israel, como foi dito a Abraão, todos os povos também farão parte dessa promessa, também serão abençoados. Aí a mensagem para o dia de hoje, com base nessa passagem, para você despertar e manter cada vez mais forte a sua esperança nas bem-aventuranças eternas prometidas por Deus por meio das profecias, é não tirar o olho de Israel. Está sempre focado em Israel. O que acontece com Israel, qualquer coisa que acontece com Israel, você já fica esperançoso, porque se as profecias, à medida que as profecias se cumprem em Israel, aproxima a nossa esperança. Ou seja, a nossa esperança está cada vez mais aguçada, tanto mais
vemos as profecias se cumprindo em Israel. Então, o primeiro ponto é: a primeira coisa que Deus vai fazer quando cumprir essas profecias do capítulo 27, para abençoar o povo de Israel e abençoar o mundo, é começar com uma completa destruição das nações arrogantes. Ou seja, ou então, esse ponto pode ser anunciado da seguinte maneira: Deus começa pela completa destruição das nações arrogantes, ou pela completa destruição da arrogância das nações? Eu acho que o segundo enunciado está mais próximo, né? Então, Deus vai começar essa profecia de Isaías 27, começa com Deus destruindo a arrogância das nações. Aí o profeta diz, logo no comecinho: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande, forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Quem é esse dragão? Esse monstro que está no mar? Algumas versões da Bíblia traduz como o Leviatã. Traduz essa palavra dragão, monstro do mar, com o Leviatã. Quem é o Leviatã que Deus, no cumprimento dessa profecia, vai castigar com a sua dura espada, grande e forte? O dragão, monstro do mar, Leviatã, é símbolo de arrogância das nações, é símbolo da arrogância das nações. Ou seja, assim como hoje também, mas na época de Isaías, cada nação queria ser mais poderosa do que a outra, e queria exercer o seu poder sobre a outra, sua autoridade, e cada uma nação tinha como objetivo subjugar a outra nação, ou ora para se apoderar das riquezas daquela nação, então seria um poder econômico. As nações tinham sede por poder econômico, ora para anexar aquelas nações ao seu território. Nesse caso, eles tinham uma sede de poder político, e ora para demonstrar às nações que era uma nação poderosa. Aí, nesse caso, era o realce da arrogância, do orgulho das nações. Parece que eu estou lendo o jornal de hoje, não parece? Né? Com o surgimento do coronavírus, né, em vez das nações, vocês notaram isso? Em vez das nações se unirem para vencer a doença, as nações estão cada uma se isolando e buscando demonstrar o seu poder político perante as outras nações, cada uma lutando pelo poder político, cada um lutando pelo poder econômico, e cada uma se mostrando cada vez mais orgulhosa e arrogante. Haja vista a corrida para ver quem é que faz a vacina primeiro, porque quem fizer a vacina primeiro vai acumular montões de dólares na
sua economia, né? Então, o ser humano só muda de tempos, né, de épocas e de lugar, né? Mas é o mesmo ser humano. Na época de Isaías, as nações foram chamadas de Leviatã, de monstros do mar, dragão, exatamente por essas características de suplantar, uma querer suplantar a outra na área econômica, política e na área da arrogância, do poder, né? Então, mas naquele dia do cumprimento dessa profecia, do capítulo 27, porque o capítulo 27 está prometendo uma restauração universal dos povos. No capítulo 27, a profecia é que Deus vai derramar as suas bênçãos sobre a humanidade, né? A partir do seu povo, né? Por meio do seu povo, Deus vai usar Israel de novo, né? Porque no passado Deus usou Israel para abençoar a humanidade enviando um Salvador. Agora Ele vai abençoar-nos através de Israel, enviando os frutos, né, prometidos decorrentes dessa salvação. Só que antes de fazer isso, Ele precisa fazer mais uma coisinha, né? Destruir o orgulho, a arrogância e a sede de poder econômico e político das nações. O segundo ponto aqui, que nos leva a olhar mesmo para Israel, é que, abençoando Israel, Deus abençoará o mundo, né? Mais uma vez, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isto inclui a vinda do Messias, do Salvador, para salvar mediante o arrependimento e a fé os eleitos, e inclui as bênçãos futuras, as bem-aventuranças que são prometidas em decorrência dessa salvação que Ele nos concedeu por meio de Cristo. Aí agora, de novo, Israel será o canal pelo qual Deus nos abençoará o mundo. Então, por isso que o nosso foco para aguçar cada vez mais a nossa esperança no cumprimento e na chegada das bem-aventuranças que Deus nos prometeu na eternidade, para a manutenção dessa esperança, é importante estar olhando para Israel. Então, o segundo ponto aqui é abençoando Israel no cumprimento dessa profecia. Deus abençoará o mundo. Aí a passagem diz assim: naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Vamos trocar, vamos ler a passagem, o restante da passagem, depois nós vamos trocar em miudinhos aqui, em moeda de 1 centavo aqui. Então vou começar a leitura novamente. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De dia e de noite cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim? Em guerra eu iria contra eles, e juntamente os queimaria. Que homens se apoderem da minha força
e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Então vamos destrinchar isso aqui. O versículo 2, que é a parte desse texto aqui, fala da vinha do Senhor. A vinha, essa metáfora vinha, que é a lavoura da uva, era um símbolo de Israel, desde que Israel passou a surgir, né? A vinha era um símbolo de Israel, né? Conforme nós lemos, por exemplo, em Isaías 5, de 1 a 7, e durante todo o Velho Testamento. Mas aqui, Deus estende a simbologia e passa a ser de natureza universal, e pode ser aqui toda a terra, né? Porque lembre-se que o tema da série, que vai de 24 a 27, é o tratamento universal de Deus, né, com as nações, não mais um tratamento específico das nações vizinhas em Judá, como era a seção de 13 a 23. Né? Então, aqui, o capítulo 7, para encerrar esse capítulo, né, Deus promete restaurar a humanidade. Naquele dia, dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Aí, porque lembre-se que Deus, nessa altura, no cumprimento da profecia, Deus já destruiu as nações arrogantes. Elas já não existem mais, né? As nações arrogantes, nessa época, todas as nações, como promete lá Filipenses capítulo 2, todo o joelho, lembra disso? Todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, no cumprimento dessa profecia, todas as nações já fizeram isso, já dobraram os seus joelhos e já confessaram Jesus como Senhor. Então agora, todas as nações participantes da eternidade, no cumprimento dessa profecia, será a vinha deliciosa do Senhor. Não é maravilhoso isso? E agora a vinha deliciosa se aplica às nações que já dobraram o joelho, que já confessaram Jesus como Senhor. As nações arrogantes já foram eliminadas. Aí Deus vai dar, é o contrário, agora Deus vai evitar esforço para dar o mesmo cuidado às nações que se tornaram a vinha deliciosa de Deus. Aí ele diz: eu sou o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de dia e de noite. Eu cuidarei dela, da vinha. Certo? E o versículo 4, aí Deus continua dizendo: quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Ou seja, como no cumprimento dessa profecia, Deus vai considerar sua vinha todas as nações. Então Deus desafia qualquer inimigo que se levante contra esta vinha. Aí ele diz: quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Aí a esse desafio Deus responde: em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Certo? Só que isso aqui é um simples desafio, porque naquela época a ideia aqui desse
desafio é que não haverá inimigos desta vinha de Deus, formada por todas as nações, incluindo Judá e Israel. Tá certo? Agora, isso inclui um convite, porque mesmo, ainda que Deus faz um plano de incluir todas as nações como uma vinha de propriedade dele, Deus nunca impõe a adoração aos homens. Deus nunca impõe a salvação aos homens. É sempre o servo de Deus serve a Deus voluntariamente. É claro que para isso, para até as nações se tornarem uma vinha do Senhor, até chegar a esse ponto de todos dobrarem-se os joelhos e todas as línguas confessarem a Jesus como Senhor, a esse ponto de Deus considerar e proteger essa vinha, né? Ele faz um convite, né? Ele faz esse convite, mas ele mudou o coração. Hoje as pessoas ainda não entendem a soterologia bíblica. Quando nós falamos que Deus predestinou aqueles que haviam de ser salvos, né? As pessoas pensam que Deus vai arrastar as pessoas esperneando para salvá-las. Eles não entendem que aqueles que Deus há de salvar, a primeira medida é mudar o coração. Aí Deus muda o coração, aí a pessoa passa a ser voluntária em aceitar a salvação dada por meio de Cristo e passa a servir a Deus voluntariamente, de boa vontade, né? Os humanistas arminianos acham que a eleição não se encaixa na Bíblia, porque senão o homem seria um robô, né? Não teria sentimento, vontade, nada disso. A questão é que Deus muda o coração. Agora eu pergunto para vocês, como é que Deus muda o coração do homem para que ele se torne voluntário, primeiro em receber a salvação por meio do arrependimento e da fé em Cristo, e depois continua servindo a Ele? Como é que Deus faz isso, muda esse coração? A palavra é novo nascimento, né? Por isso que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, certamente, para que essas nações, no cumprimento dessa profecia, se tornem a vinha do Senhor, né, certamente Deus vai executar esse meio único de mudar o coração do homem, porque o coração do homem só muda por meio do novo nascimento, né? Aí, mesmo diante do novo nascimento, o coração mudado, ainda hoje as pessoas vêm por um convite, né? Vocês acham por que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei? Claro que Jesus não fez esse convite porque o homem tem capacidade de vir a Ele, né? Na verdade, o homem, o ser humano, ele não tem capacidade nem de sentir o fardo pesado que pesa sobre ele, o fardo do pecado. Ele não tem capacidade de se sentir cansado. Então, quando Jesus diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, né? Para isso, Deus já mudou o coração dele por meio do novo nascimento, para que ele se sinta cansado. Nenhum incrédulo se acha cansado de pecar. Por isso, eles não querem vir a Jesus, né? Quando o incrédulo quer vir a Jesus, porque está cansado de pecar, porque essa é a única motivação para chamar os pecadores, sabiam? A única motivação para chamar os pecadores é na condição deles se sentirem cansados de pecar,
cansado de ofender a Deus, cansado de afrontar a Deus, cansado de desafiar a Deus e cansado de resistir a Deus, né? Quando o pecador chega a esse ponto, ele clama: "Sê propício a mim, um pecador, ó Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sou um miserável pecador e sei que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. Aceita-me, ó Deus." Nessa altura, o Evangelho, esse é o Evangelho. Nessa altura, o pecador já foi mudado para ele chegar a esse ponto. Lá na profecia de Isaías 27, não será diferente. Antes de se tornar a vinha do Senhor, Deus mudou o coração deles, de modo que eles venham a se arrepender da arrogância e do orgulho e aquelas nações, por exemplo, as nações vizinhas, que são representantes das nações modernas de hoje, dobrarão os seus joelhos e confessarão Jesus Cristo como Senhor, né? Mas para isso ele mudou o coração. Então, assim como quando Deus muda o coração e o homem reconhece-se cansado e ele dá um convite: "Vinde a mim", né? Ele faz isso aqui, ou fará isso na eternidade. Nessas alturas, as nações já estão mudadas, porque Deus já destruiu o Leviatã com a sua espada, né? Grande e forte. Se formos para Apocalipse, essa espada grande e forte pode muito bem ser a palavra de Deus, que é retratada como uma espada de dois gumes, para aquela espada grande que o soldado romano tem que segurar com as duas mãos, né? Para matar o soldado. Mas quando o soldado inimigo cai no chão semi-morto, soldado semi-morto ainda oferece muito perigo. Então o soldado desce do cavalo e tira a sua daga, que é a palavra espada do Espírito, lá de Efésios, tira a sua daga e crava no coração do soldado semi-morto, né? A palavra de Deus tem esse poder, né, de uma espada grande e forte, e Deus vai usar essa espada de dois gumes de Hebreus 4:12 para destruir a arrogância das nações. Como já vimos, essa é a primeira medida de Deus na eternidade, para abençoar as nações, né, por meio de Israel. Aí agora ele está fazendo um convite. Qual é o convite? O convite é: quem me dera. Eu vou ler aqui na Bíblia, que é versículo 3, né? No versículo 4: "Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria." Deus, como eu já disse, Deus está desafiando que apareça um inimigo para destruir a vinha deliciosa, agora as nações transformadas. Ou que homens, aí é o convite, ou que homens se apoderem da minha força. É a mesma coisa, hoje o poder de Deus está à nossa disposição. Ser salvo é se apoderar da força de Deus, né? Não é isso que Jesus disse: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo", né? Nós, como crentes, somos revestidos do poder de Deus. Aliás, esse é um sinal de que alguém é verdadeiramente crente, é um fruto de salvação. Ele é revestido do poder de Deus. Nessa época também, o convite de Deus é: "ou que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo." Então, porque existem aqueles 4 tipos de paz, né? Paz de Deus, paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com os outros. A paz com Deus é quando você se converte. A paz de Deus é quando você, pela confissão de pecados e a vitória contra as tentações do dia a dia, você mantém a comunhão com Deus, aí você tem a paz de Deus. E a paz com os outros e a paz consigo mesmo é fruto
da paz de Deus, da paz com Deus. Porque quem não tem paz, não tem paz com Deus, ele não pode ter paz consigo mesmo e não tem paz com os outros. A sua vida é um mar agitado, como vai dizer Isaías lá mais para frente. Então, quando ele se converte, ou seja, se rende perante os pés de Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor, aí ele passa a ter a paz de Deus, porque agora, a paz com Deus, porque agora ele não é mais inimigo de Deus. Lembra que em Romanos 5 diz que nós éramos inimigos de Deus? Então, quando a pessoa converte, ou se rende aos pés de Cristo, aceitando-o como único e suficiente Salvador, Senhor da sua vida, pelo arrependimento e pela fé, ele passa a ter paz com Deus, não é mais inimigo de Deus. Só que ele precisa manter essa paz através da comunhão com Deus, e aí vem por meio da santificação, ou seja, da vitória contra o pecado. Compreendido essa parte? Aí o convite de Deus é que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Essa paz vai encher o universo na época, porque agora as nações já se arrogantes, o Leviatã já foi destruído pela espada grande e forte do Senhor, e agora, ou seja, o orgulho, a arrogância das nações, a incredulidade, né, foram destruídas. Agora o convite é: venham desfrutar da minha paz. E quando você tem fome e alguém lhe oferece uma porção de comida, você não rejeita. Por quê? Porque você está com fome. É claro, se você não tem fome, está sem apetite, alguém vem com uma porção de comida, por mais deliciosa que seja, você vai dizer: não, obrigado, não quero. Não é? É a mesma coisa, quando você já reconheceu os seus pecados, já se arrependeu, já confiou em Jesus Cristo como seu Senhor, já se dobrou o joelho, já se rendeu aos pés do Salvador, você tem essa fome, que Jesus mesmo diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa fome por Deus, né, que o salmista disse: a minha alma sofre porque ela tem sede do Deus vivo, né? Assim como a costa, a minha alma tem sede do Deus vivo. Então aí, nesse dia, as nações já terão sede e fome de Deus, e quando Deus estender o convite, eles vão aceitar, assim como hoje, né? Quando você nasce de novo, essa sede, essa fome faz parte de você. Então, quando o evangelista vem e diz: aceita o dom da vida eterna, arrependa-se dos seus pecados, renda-se como um pecador aos pés de Cristo, receba o perdão de Deus, seja salvo pela fé em Cristo, prontamente ele aceita, de bom grado, com alegria, diz: eu quero essa salvação. Enquanto que os incrédulos que ainda estão mortos nos seus pecados, como diz Efésios 1, eles não têm sede, nem fome de justiça. Então você chega com o Evangelho e diz: aceite, você fala as mesmas palavras para ele, as mesmas palavras. Eu tenho essa experiência demais. Eu já apresentei o plano da salvação para centenas de pessoas. Centenas não, vamos ser mais modestos, dezenas. Já apresentei esse plano da salvação para dezenas de pessoas, né? E é diferente quando Deus já está trabalhando naquela vida e já despertou a sede e a fome naquela vida pelo novo nascimento. Aí quando a gente chega com o Evangelho e diz: aceite o dom da vida eterna, conquistada por Cristo na cruz do Calvário, quando Ele derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Se arrependa-se dos seus pecados, curve-se aos pés de Cristo, renda-se. Aí Ele aceita, entendeu? Quando a gente chega para evangelizar um incrédulo que ainda não passou
experimentou o novo nascimento, portanto ele não tem sede nem fome de justiça. Então a gente chega com as mesmas palavras e diz: oh, aceita o dom da vida eterna, conquistada por Cristo Jesus na cruz, quando ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Arrependa-se, proste-se aos pés de Jesus, renda-se, reconheça-o como Salvador e Senhor e peça misericórdia para ele lhe salvar. O incrédulo faz o quê? Nada. Ele não tem reação, não tem fome, ele não tem apetite. Tá certo? Então, nessas alturas aqui, as nações já estão cheias de apetite. Então, Deus faz o convite, né? Que os homens façam a paz comigo, que os homens se apoderem da minha força. E como eles já estão preparados, né? Já se tornaram a vinha do Senhor, então eles de bom grado recebem a força do poder de Deus e faz paz com Deus e vai viver na eternidade com Deus. Amém? Aqui uma coisinha mais aqui no versículo 6, né? Que é o ponto de partida desse raciocínio de que Deus nos abençoará por meio de Israel, ou seja, abençoando Israel, Deus abençoará o mundo. E esse está aqui no versículo 6. Versículo 6 diz assim: dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Se fosse eu que fosse redigir, fazer essa redação aqui, se eu fosse o profeta Isaías, eu colocaria esse versículo primeiro, não é? Ele vem primeiro. Não é que Isaías está errado. Isso aqui é porque Isaías era um poeta, além de profeta, ele era um poeta, né? E os poetas, eles são meticulosos no uso dos versos, na colocação dos versos. Se você não souber interpretar um poema, você acaba não desfrutando, não entendendo o que o poeta quis dizer. Então, quando Isaías diz assim, desde o versículo 2: naquele dia o Senhor dirá: cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Foi-se a indignação de Deus nesse dia. Deus não está mais bravo com a humanidade. Deus não está mais indignado. A justiça de Deus já foi totalmente satisfeita, né? E agora ele diz: não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. E para concluir o poema, versículo 6 diz: dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá, brotará Israel e encherão de fruto o mundo. Então, se fosse colocar esse versículo logo no começo, em vez do versículo 2, a gente começasse com o versículo 6, nós diríamos o seguinte: dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel e encherão de fruto o mundo. Naquele dia, aí sim, naquele dia, o Senhor dirá: cantai a vinha deliciosa. Aí, entendeu? Faz mais sentido. Mas lembre-se, o profeta não errou, o profeta é inspirado por Deus. Mas para nosso entendimento, a gente tem que colocar o versículo 6 lá primeiro, porque Israel é o canal por onde Deus nos abençoa. Amém? E por último, se o plano de Deus, preste bem atenção nesse enunciado aqui, ó. Se o plano de Deus para o mundo passa por Israel, então por que Deus usou essas nações arrogantes, vizinhas de Israel, contra Israel? É uma boa pergunta, não é?
Pelo menos eu acho. Eu sou suspeito em achar uma boa pergunta, porque fui eu que fiz, né? Mas o que vocês acham dessa pergunta? Né? Se o plano de Deus passa para o mundo, de abençoar o mundo, de tornar o mundo a sua própria vinha deliciosa, né? Onde Israel é que vai abastecer o mundo com os seus frutos, né? É claro que isso aqui tem um pouco de metáfora aqui, um pouco de figura porque não se trata de fruto, de alimentação física somente, inclui, mas isso aqui é o fruto espiritual produzido por Israel, principalmente por meio do seu Messias, né? Principalmente por meio do seu Messias. Aliás, tudo de bom, tudo de frutífero, de benefício para a humanidade, mesmo que Deus use Israel como um canal de bênção para abençoar o mundo, é em Cristo Jesus. Amém? Então a pergunta é: se o plano de Deus para o mundo passa por Israel, então por que Deus permitiu e usou as nações contra Israel? Aí a resposta está no versículo 27, 7 a 11, o capítulo todo, até 11 aqui, ó, versículo 7, aqui, ó. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram, ou o matou assim como aqueles que o mataram? Então essa aqui é uma pergunta retórica, não é? A resposta é não. Deus nunca matou, feriu, né, atormentou o seu povo Israel, como as nações que ele permitiu fazer. É claro, a Síria vinha com a sua arrogância e destruía e maltratava Israel, pilhava Israel, humilhava Israel, né? Feria Israel, matava Israel, né? Mas o Senhor nunca fez isso. O máximo que o Senhor fazia era o quê? Com show e exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Então, tudo que Deus fazia para julgar Israel era o exílio, né? Por isso que Israel foi exilado na Babilônia, na Assíria, né? E na diáspora, Israel foi exilado no mundo inteiro, né? Espalhou, diáspora quer dizer a dispersão, né, de Israel. Israel se espalhou pelo mundo inteiro, de tal maneira que até hoje tem judeu em todas as nações, né, em todas as cidades. Então Deus não tratou Israel como aquelas nações trataram Israel. Porventura, e ele desafia: porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram, ou o matou como aqueles que o mataram? A resposta é não, porque ele simplesmente exilava Israel para dar lição, para eles aprenderem lições espirituais e se aproximar do seu Deus, aprendendo as lições espirituais fora de Israel. E eles aprenderam muito, né? Principalmente quando nós lemos o Salmo, os judeus olhando para a direção onde estava Jerusalém, né? E pendurava lá na Babilônia, pendurava as suas harpas no salgueiro e ficava lá lamentando: oh, quanto eu amo Jerusalém, como eu queria ir para Jerusalém. Porque ir para Jerusalém era sinal de se aproximar de Deus, das leis de Deus, dos mandamentos, das promessas, né, dos profetas, dos patriarcas. Aí Deus diz assim: portanto, aqui eu estou respondendo essa pergunta: se o plano de Deus para o mundo passa por Israel, então por que Deus usou aquelas nações? Aí o versículo 9 começa a responder: portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares de incenso. Ou seja, nessa profecia aqui, no cumprimento dessa profecia, Deus vai também purificar Israel dos ídolos. Nunca mais haverá menção de ídolos no meio do povo de Israel. É uma das
aliás, é até hoje, né? Ezequiel 36 promete que, com uma referência semelhante à de João 3:3, acerca do novo nascimento, diz que Deus vai purificar as pessoas, né, que nascerem de novo dos seus ídolos, porque antes de nascer de novo, antes de se arrepender dos pecados, antes de crer em Cristo, todo ser humano é idólatra, de uma forma ou de outra, né? É idólatra, né? Quando não é idólatra de imagens, de escultura, eles inventam um Deus qualquer para adorar. Então, na mesma forma, na eternidade, Deus vai purificar Israel dos ídolos, né? Porque a cidade fortificada está solitária, a habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados, então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento, por isso que o fez, não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Tá certo? Então, ou seja, a resposta está aqui. Deus queria inicialmente purificar o povo dos seus ídolos, né? Ele não tratou Israel como as nações. Tá certo? E por último, rapidinho aqui, o quarto ponto, no nosso raciocínio de que Israel é o canal por onde Deus abençoa o mundo, as nações. Aí, esse ponto aqui diz: antes de abençoar o mundo, Deus fará uma separação entre os fiéis e os infiéis. Eu tinha achado que não era o capítulo todo, mas o versículo 12 diz: naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um, naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Ou seja, Deus vai separar os cabritos das ovelhas, os bodes das ovelhas, ou seja, os perversos dos justos, os infiéis dos fiéis, né? Porque naquele dia não terá a presença de nenhum infiel, nenhum injusto, nenhum perverso, somente aqueles que fazem parte da vinha deliciosa do Senhor, aqueles cujos corações já foram mudados pelo Senhor, aqueles que agora são protegidos e cuidados por Deus, aqueles que agora que eu estou dizendo no cumprimento dessa profecia, aqueles que agora não sofrem a indignação do Senhor, porque a justiça do Senhor já foi totalmente satisfeita no seu Filho, na morte, no derramamento de sangue, na ressurreição do seu Filho, certo? Porque Israel, repetindo aqui, Israel é o canal por onde Deus abençoa o mundo, mas não é Israel em si, é o descendente da mulher, o descendente de Israel, Jesus Cristo, o Messias. Amém? Então, para fazer uma recapitulação, para ficar bem mais claro, vamos dizer outra vez que você, crente moderno, ou os crentes de todos os tempos, para aumentar a sua esperança, tem que focar nas profecias em torno de Israel. Aí, nesse capítulo, você tem que ver que antes de estabelecer as bênçãos para o mundo, por meio tendo Israel como canal de bênção, ele vai destruir a arrogância do Leviatã. Segundo,
abençoando Israel, Deus abençoará o mundo. Terceiro, a pergunta: se o plano de Deus para o mundo passa por Israel, então por que Deus permitiu as nações vizinhas perturbar Israel tanto, né? E usar essas nações contra Israel? Então a resposta já foi dada, que Deus dizendo: não foi eu tratando com Israel, era o orgulho das nações, a arrogância das nações, o poderio das nações, a rebeldia das nações, porque Deus nunca mandou a Síria matar Israel, destruir Israel, né? Mas dá um choque em Israel. Era para a Síria somente dar um choque. Eles confundiram, só que receberam o troco. E por último aqui, antes de estabelecer esses dias das vinhas deliciosas, né, esses dias quando em Cristo, tendo Israel como um canal por onde Deus nos abençoará, ele vai fazer uma separação de novo, né, entre os bodes e os cabritos, entre os bodes e as ovelhas, né. Isso aqui tem muito a ver com Mateus 24, acerca do julgamento das nações. E então, concluindo aqui, essa atitude de esperança em que o foco está nas profecias relacionadas com Israel depende de duas posições escatológicas correntes. Trocando um pouquinho aqui, as pessoas, os crentes de hoje, só terão essa esperança aguçada, aumentada, por focar nas profecias em torno de Israel, se elas tiverem uma de duas posições em voga hoje. Quais são essas duas posições? Pré-milenismo e amilenismo. Por quê? Os amilenistas pensam diferente dos pré-milenistas. Como? Os amilenistas pensam ou acham que a igreja substituiu Israel, portanto Israel, como um povo distinto de Deus, não existe mais. Então os amilenistas não focam nas profecias em torno de Israel para aumentar a sua esperança, porque eles não acreditam que Israel ainda seja o povo distinto de Deus, certo? Enquanto que os pré-milenistas têm absoluta certeza de que Deus não abandonou o povo da aliança. Essa é a premissa. Nossa esperança aumenta tanto mais nós vemos ou lemos profecias em torno de Israel, né? Porque nós cremos que Deus não abandonou o povo da aliança. Por isso, o pré-milenista foca em Israel como fonte de esperança no cumprimento das profecias escatológicas. Até existe um jargão pré-milenista que diz: Israel é o relógio de Deus, né? Então, meus irmãos, olhe para Israel, amém? Deseje o cumprimento dessas profecias, dessas bênçãos para Israel. Aí, ou seja, como o Salmo que diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Por quê essa premissa? Por quê essa promessa? Porque o crente foca nas bênçãos de Israel, porque abençoado Israel, a igreja, né, os crentes de hoje também serão abençoados. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela pregação da Tua palavra. Espero que, como servo do Senhor, que o Senhor responsabilizou para trazer uma mensagem ao coração do seu povo nesta hora, possa ter sido fiel e cumprido com a sua missão, de modo que a exortação de olhar para Israel, porque Israel é o canal por onde Deus derrama as suas bênçãos sobre o mundo, porque é em Cristo, promessa dada a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
e no futuro continuará sendo em Cristo. Então, nosso louvor, nossa gratidão, nosso reconhecimento, toda glória, toda honra seja ao teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor, hoje e para sempre. Amém?